A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Obrigada, Senhor, pelas dádivas recebidas. Abençoe, Pai, nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, que nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é um canal de leitura bíblica, tá? Não falamos de religião aqui, não pregamos placa de igreja, é somente a leitura bíblica, né? A palavra do Senhor. Se inscreva no canal, né? Ative as notificações aí para receber. É bom ajudar no crescimento do canal. Curtir e compartilhar também faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim propaga mais o canal. Lembrando que eu sempre deixo o canal aqui da leitura cronológica, que é a sequência que estamos seguindo, ou seja, de acordo aos acontecimentos. E deixo também o canal de José Carlos Trovari, que cantor e compositor inspirado por Deus. Além de escrever louvores maravilhosos, também tem uma interpretação maravilhosa para a honra e glória do nosso Senhor, né? Pura e simplesmente adoração ao nosso Senhor. Nós estamos no segundo livro de Samuel. Hoje, o capítulo 10 fala de vitórias de Davi sobre os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi antes os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba. Também lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, foram e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Toube 12.000 homens. Ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Robá e Reob e os homens de Toube e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele para a frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou do povo, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filisteus de Amon, e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, eu irei te socorrer. Gente, perdoa. Aqui é uma ventania muito forte. Vocês podem perceber aqui, então minha dificuldade de ler também é por causa do óculos. E a gente continua no versículo 12. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele para a guerra contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiam de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel,
tornaram a refazer-se, e mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram para Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi para Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu entre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Feriu também a Sobaque, general do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servo de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Olha só, Davi estava simplesmente fazendo ali o que era certo, né? Consolando o filho que perdeu o pai. Mas aos seus olhos eles já acharam maldade, acharam que aquilo ali era para espiar a terra e não que realmente queria consolá-los, né? Para você ver uma impressão, né? Por apenas uma impressão acabou havendo guerra, e olha quantas pessoas perderam a vida. Se ele tivesse aceitado o consolo ali de Davi, não teria havido guerra entre eles, mas pelo contrário, a paz continuaria a reinar ali, já que com o seu pai era assim, né? Então isso também nos mostra que nós não devemos simplesmente viu uma pessoa, aconteceu alguma coisa, já a primeira impressão, como diz o ditado no mundo, a primeira impressão é a que fica. Não tem que ser assim, porque normalmente a primeira impressão ela não está correta, pois você nunca, aliás, você vive a vida inteira com uma pessoa ao seu lado e você não sabe, não conhece totalmente essa pessoa, só Deus realmente conhece o ser humano. Aí o que acontece? Você acabou de conhecer uma pessoa e de repente ou você já confia nela ou você desconfia totalmente dela, você já tem aquela impressão ali e aquela impressão é a que fica, mas nem sempre aquela impressão é a certa. De repente você conheceu a pessoa, ela é falsa, né? Está sendo boa ali aos seus olhos, mas na realidade ela é falsa, por dentro ela é má. Ou ao contrário, né? Aquele dia, porventura, aconteceu algo que mexeu com ela não estava de bom humor, ela não estava ali raciocinando direito, e você achou que essa pessoa era maldosa, que era grossa, que era mal educada, alguma coisa, mas no final das contas, quando você realmente for conhecer a pessoa, uma pessoa, é um amor de pessoa, ela é dócil, ela é educada e tal. Simplesmente aquele dia aconteceu dela estar assim. Então a primeira impressão nunca é a que pode ficar, né? Nós temos que sempre ser seguidos, aliás, sempre ser direcionados por Deus. Quando Deus disser para você, afasta-te desta pessoa, aí sim, você deve se afastar dessa pessoa. Mas se Deus não te disser para se afastar da pessoa, então continue, pois nós, como filhos de Deus, a nossa obrigação é levar a palavra do Senhor, é orar pelo próximo, é orar pelos inimigos, sim, orar pelos inimigos. Por quê? Porque eles não conhecem ainda a palavra de Deus, e nós, como filhos de Deus, somos obrigados a proclamar a palavra do Senhor. Então que os inimigos também tenham a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, o Deus único, e assim também participar do plano de salvação que Deus tem pra gente, pois muitas pessoas são enganadas, acham que estão servindo a Deus, mas infelizmente não estão, né? Por quê? Porque a astutícia do demônio é exatamente essa, fazer você acreditar em algo que não é verdade. Aí isso é o que acontece. Mas você também não pode dizer, não, eu tô certo, ela tá errada. Não, ela tá certa, eu tô errado. Não é assim que funciona. Deus é quem sabe de todas as coisas. Então, por isso que a gente sempre tem que entregar nas mãos do Senhor, tem que confiar no Senhor. Porque aqueles que realmente creem no Senhor, em verdade e em espírito, Deus guia, o Deus verdadeiro, o Deus único. Então, nós temos que estar atentos, né? A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer a palavra do Senhor para saber diferenciar
o verdadeiro Cristo e o falso Cristo, né? O verdadeiro profeta e o falso profeta. Então nós necessitamos de conhecimento da palavra do Senhor para que assim possamos viver em harmonia com Deus neste mundo aqui. Porque lembra-se que o mundo jaz o maligno, o mundo pertence ao maligno. Então nós temos que estar em comunhão com Deus o tempo todo para não cair em ciladas, né? E a gente continua no capítulo 11, Davi e Batseba, né? Aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada de sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe mandando um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedireis. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerusbezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim.
Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E, passando o luto, Davi a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Nossa, perdão, me empolguei na leitura aqui, que nem percebi o vídeo, estava mal colocado. Mas então, olha só, Davi, ele errou, né? No momento em que viu Batseba, ele deixou que o seu desejo falasse mais alto e acabou se envolvendo com ela. Mas assim, na realidade isso já começa um pouco antes. Primeiro que todo o exército estava em luta. Davi era um homem de guerra. Por que ele não foi nessa guerra, né? Por que ele estava em casa? Então a gente já percebe ali como se diz assim, uma armação do maligno ali. Porque Davi, como homem de guerra, ele sempre esteve à frente de todas as batalhas e o seu exército estava acampado, estava em guerra contra um povo forte e Davi não estava junto ali. Pelo contrário, Davi estava em sua casa, né? Ele estava passeando no terraço quando viu Batseba. Aí ele deixou o desejo dele falar mais alto, se envolveu com Batseba e ainda por cima maquinou a morte do marido dela, né? Então a gente vê ali a armação foi completa e ele cedeu a essa tentação, né? Então mais uma vez aqui Deus nos mostra que temos que estar com ele o tempo todo, né? Em todo tempo temos que estar em comunhão com o Senhor e tudo o que fazemos devemos primeiramente, aliás, antes de fazer, devemos primeiramente pedir direção a Deus para saber se realmente esse é o caminho que Deus deseja para nós e manter-se no caminho do Senhor e após ser feito, tanto durante como após ser feito, dar graças ao Senhor, né, pelas conquistas, pelas experiências e por tudo mais, né? Porque não dai graças ao Senhor somente nos momentos bons, né? Nos momentos ruins também temos que dar graça ao Senhor, porque se aquilo está acontecendo na vida de um cristão, né, as pelejas acontecendo na vida de um cristão, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. E se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Afinal de contas, não há vitória sem luta. Então, temos que lutar para que realmente tenha uma vitória e uma vitória satisfatória para nós também, né? Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós também temos os nossos desejos, os nossos anseios. E aquilo que vem fácil, a própria Bíblia diz, né? Não me lembro exatamente quais são as palavras, mas querendo dizer, né? O dinheiro que vem fácil vai fácil também, né? O que vem fácil vai fácil. Então, se você conquista algo com seu esforço, com sua luta, é diferente do que você receber algo, né? É muito diferente. Então, como diz o ditado popular, né, no mundo aí, o trabalho dignifica o homem. Então, tudo que nós formos fazer, seja em relação profissional, seja em relação pessoal, seja emocional, seja espiritual, principalmente o espiritual, Deus tem que nos guiar sempre, né? Nunca podemos fazer algo sem o consentimento do Senhor, sem a ordenança do Senhor. Aqui Davi, se ele tivesse consultado, aliás, eu creio que ele não consultou a Deus em relação de saber se ele deveria ir à peleja ou não, né? A guerra. Porque afinal de contas ele estava em casa. Provavelmente ele não consultou a Deus, e se ele tivesse consultado, Deus diria que ele deveria ir exatamente por isso, porque Deus já sabia que o demônio iria tentá-lo ali através de Batseba. Mas não acha que só porque Davi a vida inteira ali, ele foi temente a Deus, ele seguiu as palavras do Senhor, e aqui foi um deslize, ele caiu em tentação. Não acha que isso passará impune, afinal de contas, todo erro tem que ser corrigido, tem o seu acerto. E aqui a gente vai ver, né, na próxima leitura, a gente vai ver o que aconteceu ali, quais foram as consequências dessa atitude dele. Ai, nossa, é muito quente aqui.
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo agora, Pai. Eu não sei em que direção ela está seguindo, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Se ela estiver em sua direção, fortifique-a cada vez mais, Senhor, em tua presença, em nome de Jesus, Pai. Mas se ela não tiver, Pai, que ela tenha a oportunidade de conhecer a Ti, verdadeiramente o Deus único, o Deus verdadeiro, Pai. Se mostre a ela, Senhor, para que ela entenda, Pai, o caminho correto, para que ela veja o caminho correto a seguir, Senhor. E que ela entenda, Pai, o teu plano de libertação e salvação para cada um de nós, Pai. Que ela entenda, Pai, o amor que o Senhor sente por nós, que inclusive deu seu único filho para nos redimir do pecado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.